Boa noite, meus amigos. Estou aqui dando início a esse encontro, agradecendo muito aos nossos irmãos do GELV aí de Maricá, que gentilmente nos deu essa oportunidade, nos fez esse convite de estarmos juntos aqui esta noite para estudarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Para dar início, nós vamos ler aqui uma página do livro Via de Luz e faremos a prece inicial e, na sequência, nós adentramos no tema da noite, ok? Como disse, é do livro Via de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E a lição aberta aqui é saber como convém. E tem uma passagem da primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 8, verso 2, que diz o seguinte: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É um belo trocadilho, né? Mas Emmanuel vai nos ajudar na compreensão. E diz ele: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas, em tempo algum, soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa de que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, para impô-la aos vizinhos que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas, obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Bom, está aí a mensagem para a gente pensar a respeito de o que nós estamos fazendo dos nossos conhecimentos, né? Conhecimento da verdade, do evangelho, da doutrina, e como nós estamos aplicando, em que sentido, com qual objetivo. Me parece que essa foi a intenção nos comentários de Emmanuel. Bom, eu convido a todos que estão nos acompanhando agora para se juntar a nós na prece de abertura do nosso trabalho. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos companheiros, amigos espirituais, que estão sempre atentos a nós outros, às nossas atividades. E aqui neste encontro rogamos as bênçãos, as boas inspirações, para que no transcurso desse momento que vamos ficar aqui, Senhor, possamos ser amparados com a sua paz, que a sua divina luz possa se irradiar, Senhor, por toda a terra, alcançando os corações, levando consolo a todos que sofrem na terra. E assim, Senhor, com a sua permissão, vamos assim dar início ao nosso encontro desta noite. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, companheiros,
mais uma vez agradecendo aos companheiros de Maricá, dessa região, dessa cidade. Eu tenho especial apreço, porque, falso engano, não sei se é 8 ou 9 casas que compõem, né, a cidade aí de Maricá, tem essa quantidade de casas, e eu conheço todas, tenho esse privilégio de conhecer todas, de visitar e de ter amigos em todas elas. Então, é uma alegria muito grande nós estarmos, uma vez mais, espero que por pouco tempo, ainda de forma virtual. E, assim quanto possível, a gente retomar as nossas atividades presenciais, que espero que seja logo. Bom, nós vamos hoje refletir um pouco sobre questões, obviamente, que já se passaram 2 anos desse momento difícil que a humanidade toda vem enfrentando, e, pelo cenário atual, espera-se que estamos em via de solução definitiva dessa pandemia que vem trazendo tantas dores às famílias da humanidade inteira. E as nossas casas, né, também, como todas as instituições, praticamente, tiveram que cerrar as suas portas, né? E, no primeiro momento, foi muita dificuldade para lidar com essa situação, mas depois as coisas foram entrando num ritmo, com 2, 3 meses de pandemia, a gente viu que não ia ser um período curto, e nós tivemos que nos movimentar, não é? E assim começou os trabalhos virtuais. Hoje podemos dizer que esse trabalho veio se somar às todas as demais tarefas que as casas espíritas realizam. E eu acredito, sim, tenho dito, que é um caminho sem volta, porque essas atividades virtuais têm alcançado regiões, corações não espíritas, e a gente imagina, pelo menos as casas que eu tenho visitado presencialmente, têm mantido de forma híbrida, né? É como está se chamando, presencial e, ao mesmo tempo, transmitindo, seja através do aplicativo, YouTube, Facebook, enfim. Então, nesse período todo, né, nós ficamos saudosos dos nossos encontros, das nossas atividades presenciais, mas, durante esse período, a gente ouviu de muitos companheiros espíritas, mas também de companheiros de outros credos, e não só de religiosos, mas de jornalistas, comentaristas, né? Que nessa fase ocuparam o espaço das mídias, da TV aberta, fechada, e a gente ouviu muitas vezes de que a humanidade não seria mais a mesma quando após a pandemia. E, dentro do nosso meio espírita, eu conversei com muitos companheiros, e também há, assim, de modo geral, essa crença de que nós sairíamos diferentes dessa pandemia. Bom, eu quero entender, e acredito que a intenção sempre foi essa, de que essa mudança, essa diferença era para melhor, que nós íamos sair mais conscientes, mais solidários, não é? Mais participativos. Bom, eu confesso que não engrossei, assim, ainda que tenho esperança de que realmente pessoas possam ter tirado aproveito, né, desse momento terrível que a humanidade enfrenta, né? Mas eu não tinha essa certeza absoluta que nós, a humanidade, ia se modificar. Até porque não foi a primeira vez que a humanidade enfrentou uma situação calamitosa de pandemia, né? Bom, mas o fato é que, como disse, já estamos mais para o fim do que para o início, né? Obviamente, e a gente não viu essa mudança, né, nas pessoas como nós imaginávamos que iríamos ver, né? Então, por que será? Porque nós, espíritos reencarnados na Terra, nós trazemos, de forma milenar, muitas experiências reencarnatórias, e que foi formatando
né? E nós somos o resultado de tudo isso que nós vivemos, não só nessa encarnação, obviamente, porque tudo que nós vamos experimentando vão se somando, e a gente é o resultado de tudo isso, né? Bom, a gente não precisa pesquisar, aliás, Allan Kardec diz que não precisamos fazer terapias de vida passada, né, para saber das nossas inclinações. Basta que a gente se avalie as inclinações que nós trazemos, né? De agressividade, de intolerância, né? E uma série de coisas que ainda está muito presente na nossa estrutura psíquica, não é? Então, não seria de uma hora para outra que isso ia se diluir, nós íamos nos transformar do dia para o outro. Isso é um processo. Uma das primeiras coisas que eu ouvi e estudei quando conheci o Espiritismo, há 27 anos atrás, era sobre a tal da reforma íntima, né? E aí eu tive uma dificuldade inicialmente, o que significava isso, reforma íntima? E aí depois, estudando, trocando ideia com os companheiros, perseverando, lendo muito Paulo, né? As suas cartas, os seus posicionamentos, as dificuldades que ele enfrentou para se tornar esse arauto do cristianismo, a gente pode entender de que a proposta do evangelho é exatamente essa transformação, essa modificação do nosso ser para um ser mais consciente e participativo, com colaboração a esse processo de evolução, de progresso que o mundo passa. Nós também, já de algumas décadas, que os espíritos vêm relembrar, não vieram dizer, vieram relembrar, porque Kardec, no capítulo 18 da Gênese Espírita, que é o seu último livro, quer dizer, então ele deixou para o último livro, para o último capítulo, o último tema, falar de são chegados os tempos. E ele vai falar dessa nova era, da geração nova, dos sinais dos tempos, né? Então, já na época de Kardec, isso foi colocado para nós. Mais de umas décadas para cá, talvez uns 20 anos para cá, 30 anos no máximo, isso vem se intensificando. Os espíritos se debruçaram a trazer mais informações, né? Então, quando nós estamos falando desse retorno das casas espíritas, eu acho que há uma certa expectativa, né, como sempre houve, em torno dos espíritas. Porque os espíritas têm lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo um convite que o Erasto faz, que é uma mensagem intitulada Missão dos Espíritas, que foi colhida em Paris, em 1868, e Allan Kardec colocou no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E Erasto fala o seguinte: espírita, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. O arado está pronto, a terra espera, arai. Então, o convite a nós espíritas, esse arai é trabalhai, né? Então, e lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, quando vai falar das leis, a lei do trabalho é interessante, né? Ele pergunta assim: o que é trabalho? Pedindo para que os espíritos definissem o que é considerado trabalho. E eles responderam dizendo o seguinte: toda atividade útil, né? Então, não está se falando somente do trabalho remunerado, é qualquer atividade que seja útil para nós, para o nosso próximo, para o meio ambiente, para a vida. Então, essa visão de trabalho, ela ganhou uma dimensão muito mais ampliada sobre a ótica espírita. E veja que, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, também, Allan Kardec pergunta aos imortais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles responderam dizendo que era para que nós pudéssemos, né, galgar evolução até atingirmos a perfeição relativa, obviamente.
E eles têm uma vírgula, eles continuaram. Mas tem um outro objetivo ainda, disseram eles, para que nós também pudéssemos dar a nossa cota de colaboração à obra de Deus. Então, veja, companheiros, que está muito explícito, está de forma escancarada esse conceito para nós espíritas. Nós temos que dar a nossa colaboração à obra de Deus. Né? Bom, então, nós estamos falando aqui de um processo em que nós precisamos estar muito bem fundamentados de conhecimento, de disposição, de vontade, né? Uma série de elementos que nós vamos precisar reunir, primeiro, para que a gente possa pegar esse arado, como diz Erasto, e a Terra está esperando, ou seja, a vida nos espera para a nossa contribuição. Então, se nós queremos, de fato, nos dizer que somos esses trabalhadores da última hora, nós precisamos trabalhar. Mas, quando se fala de trabalho, a gente imagina sempre uma coisa externa, né? Mas a primeira questão que nós falamos hoje aqui foi da reforma íntima. Então, o primeiro trabalho a ser enfrentado é a reconstrução de nós mesmos. Porque, se estamos falando de renovação, né, de condições da humanidade, essa renovação necessariamente necessita e deve se iniciar em nós. Então, essas lições, elas devem começar a, de fato, iniciar um processo de uma nova formatação de consciência. Então, a nossa consciência que nos trouxe até aqui, antes de me tornar espírita, né? Ela tinha uma base que se assentava em valores, ideias, projetos, objetivos, né? Conhecimentos, reflexões, vivências. Tudo isso foi formatando. Agora, quando a gente, de fato, começa a mergulhar nas pesquisas do espiritismo, começa, de fato, a estudar os seus conceitos, a refletir, e começa a ter um novo entendimento da proposta de estarmos reencarnados, não é? Porque a nossa única razão de estarmos aqui é desenvolver evolução, de progredir espiritualmente. O resto, tudo é secundário. Nós temos uma série de necessidades que têm relação com a condição de encarnado, obviamente, né? Preciso trabalhar, pagar minhas contas, vestir, morar, constituir família, tudo isso está de forma subsidiária. Não que isso não seja importante, mas tudo isso, todas essas atividades, todos os nossos planejamentos de vida têm que convergir para essa ideia primeira, de evolução. Né? Mas a gente sabe que nós fomos nutridos até aqui das ideias materialistas. Né? A nossa educação ocidental aponta exatamente para esse sucesso de ganhar dinheiro, de ter posição social, de ter poder. Então, tudo isso foi meio que interferindo, enebriando, né? Tirando de nós esse insight, porque tudo isso está nos nossos planos de reencarnatórios. Mas nós sabemos que essas intuições estão presentes. Então, os espíritos me ajudam na medida que eu me ajude. Mas, conforme eu me deixo envolver, que eu deixo prevalecer sobre esse projeto reencarnatório, as ideias materiais, as paixões humanas, eu meio que vou me distanciando dessa linha mestra, da minha meta. Eu vou perdendo meu foco. E a proposta espírita é a retomada do caminho, é a retomada de foco, é a visualização da meta. Isso não é fácil. Ninguém disse que era fácil, né?
Então, esse primeiro trabalho de renovação deve e precisa começar primeiro em nós. Porque a gente quer transformar a esposa, o marido, o filho, o amigo, o vizinho, o chefe, mas e nós? Quando nós vamos assumir esse compromisso conosco mesmo? Eu acho que a proposta espírita é uma proposta de internalização, de interiorização. Quando fala de reforma íntima, é isso, né? É o me olhar, é o me enfrentar as minhas dificuldades, né? Eu espero, sinceramente, que, se não todos, né? É difícil, né? Mensurar, mas eu gostaria que, pelo menos, a maioria dos espíritas estivessem naquela situação que Paulo escreve nas suas epístolas. Ele vai dizer assim: Senhor, aquilo que eu devo fazer, isso eu ainda não faço. Mas aquilo que eu sei que eu não devo mais é que eu acabo fazendo. Olha só. Outra questão importante, ele vai dizer num outro momento: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, veja que Paulo estava neste conflito psicológico, né? De desejar uma coisa, mas tendo a consciência de que aquilo não é o mais importante naquele momento. E mais, quando ele fala do homem velho, é a representação dessas imperfeições morais, viciosas, que ainda trazemos. Então, ele sabe que não deve mais ter determinada conduta, ter determinadas atitudes, mas é o que ele acabava fazendo, só que com uma diferença. Ele já tinha consciência. Então, isso é um processo que nós já, quando chegamos nesse momento como Paulo, já é um avanço. Porque antes disso, as nossas ideias, a nossa consciência não nos acusava. Porque hoje, quando nós saímos do caminho, temos as nossas quedas morais, né? Imediatamente a nossa consciência acusa, nos cobra o retorno. Então, isso já é positivo, não é? Então, convenhamos, já é positivo. Mas, quando falamos de renovação, é renovação de conhecimento, renovação de pensamento, renovação de sentimento e, associado tudo a isso, renovações de atitudes. Essa que é a proposta do Evangelho e veio ser fortalecida na doutrina espírita. Porque o Evangelho do Cristo é um roteiro comportamental. Diz o que devemos fazer e o que não mais devemos, né? E se nós estamos, como Paulo, nesse conflito psicológico, né? Já, muito positivo, né? Estamos a caminho. Mas Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, quando solicitado por Kardec para que pudesse como fazer, né, combater o mal nesta vida e poder progredir, ele vai dizer, Santo Agostinho: façais como eu fazia quando aí estava, ou seja, na condição de encarnado. Ou seja, repassava o dia dele todo, verificava as suas atitudes, o que ele poderia ter feito e não fez, aquilo que ele deixou a desejar, isso ele passava em revista todo o seu dia. Dificilmente nós fazemos isso. Vamos ser verdadeiros, né? Nós não fazemos isso. Né? Não fazemos. Mas, pelo menos como ele fazia todos os dias, né? Mas eu acho que a gente deveria, de período em período, fazer essa análise. Né? Como é que nós estamos? Como é que eu já consegui dar alguns passos? Eu já me melhorei nesse sentido? Porque quando nós fazemos essa autoanálise, da questão do autoconhecimento, porque na questão 919, ele vai responder assim: um antigo sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo.
E aí, na segunda questão, 919A, é que ele explica esse comportamento de análise diária, para a gente poder, no dia seguinte, não cometer os mesmos erros. Bom, por isso que Jesus falou a mesma coisa de uma outra forma, né? Vai, não peques mais. Mas, talvez, a gente não vai reproduzir o mesmo erro, mas talvez outros de natureza diversa, né? Porque as nossas deficiências são inúmeras. Então, essa análise, Joana de Ângeles tem uma série intitulada O Homem Integral, série psicológica, como alguns chamam. Paulo se engano, são uns 10 livros que ela psicografou através de Valdo Franco e que traça ali o roteiro desse autodescobrimento, né? Ela fala do auto-perdão, né? Então, no momento que a gente se predispõe a fazer essa autoanálise, nós temos que ter coragem de fazê-lo de forma séria, verdadeira. Porque o que nós vamos identificar não vai ser nada bom, não é? Porque nós temos essa inclinação de fuga psicológica, de não assumir uma posição. Não, sempre quem é egoísta é o outro, sempre quem é orgulhoso é o outro, quem é agressivo é o outro. A gente está sempre nos vitimizando. Nós temos isso, né? É sempre o outro que nos causa problemas, enfim. Então, a proposta agora, não é isso. É olhar para o espelho e não ver o Walter, porque o Walter é um personagem, como já tive outros e terei outros, certamente, mas ver o indivíduo espiritual. Eu sou um espírito reencarnado que já tem uma história pregressa, que pelas condições que me encontro hoje não foram muito boas as minhas experiências, né? Mas que agora a minha consciência está despertando. Então, começo ali, ó. Primeira questão que nós, nessa renovação, nessa reforma íntima, são algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Primeira questão, eu preciso mudar? Porque eu posso me fazer a minha autoanálise e achar o maravilhoso, o suprassumo. Aquele cara que não precisa mudar nada, está muito bom, eu sou maravilhoso. Bom, para esse, né, tem um problema a mais nessa história aí. Mas, de um modo geral, quando fazemos essa autoanálise com sinceridade, a gente vai identificar muitos problemas. Bom, ainda que nós identifiquemos os nossos problemas, a pergunta cabe. É preciso mudar? Eu quero mudar? Porque talvez você não queira. Você queira continuar do jeito que está. Mal de Gabriela, né? A gente já ouviu tantas vezes isso. Né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Então, esse ainda vai ter que passar por muitas situações para que ele possa despertar para essa necessidade. Mas acredito que nós espíritas, nós já temos uma certa consciência, né, que realmente é preciso mudar. Né? Então, se eu chegar à conclusão que tenho problemas, que é preciso mudar e que eu quero mudar, a outra pergunta é fácil mudar? É possível mudar? Bom, nós não vamos encontrar em lugar nenhum, no Evangelho, nas obras espíritas, dizendo que é fácil. Ninguém disse que mudar é fácil. Que você vencer um vício material, um vício moral, é fácil. Porque se fosse fácil, 6 meses de casa espírita, 6 meses de doutrina, a gente resolvia a nossa vida. E a gente sabe que não é assim. Quantas encarnações a gente vem trabalhando isso, não necessariamente no Espiritismo, até porque o Espiritismo tá fazendo agora, né, 18 de abril, mais um ano que surgiu na Terra, né? Mas antes disso, então, certamente nós já reencarnamos católicos, sei lá, tivemos as nossas experiências. Não é a primeira vez que a gente ouve essa recomendação. Jesus já recomendou isso há 2000 anos. Então, a gente já reencarnou quantas vezes nesses 2000 anos? Não é isso? Então, não é a primeira vez.
Agora, de uma forma racional, lógica, né, dentro de uma perspectiva possível, eu acho que o Espiritismo veio dar uma grande colaboração nesse aspecto. Não é? Então, não é fácil? Não é. É difícil? É, mas não é impossível. Ninguém disse que era impossível. Né? Então, nós temos aí as nossas respostas. Né? Agora, como fazer isso? Como enfrentar isso? Talvez sozinho a gente não vá conseguir. Né? Então, a estrutura da doutrina, dos companheiros, das atividades, né? Nós precisamos começar a ter uma participação mais efetiva, né? Em aceitar mais os convites. Jesus faz um convite, que está no Evangelho: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará repouso para as vossas almas. Pois comigo o jugo é leve e o fardo é suave. Meus amigos, é Jesus convidando. Mas como é que Jesus renova esses convites? Através dos convites que a vida vai nos fazendo. É Jesus nos convidando. Quando estamos na casa espírita, a todo momento surge uma oportunidade de colaborar. Não é? E às vezes, não, eu não tenho condições ainda, mas quando terá? Quando vamos ter essas condições, se nós realmente não buscar qualificação, não nos empenhar? Porque é muito fácil quando tem uma demanda na casa espírita, e aí a pessoa fala assim: olha, gente, estou precisando de gente que possa colaborar nessa atividade aqui. Aí eu digo: eu não sei fazer. Bom, tudo bem, ninguém obriga, boa parte das coisas a gente não nasce sabendo, né? Bom, muito bem, mas você estaria disposto a aprender? Porque é muito fácil dizer: não sei fazer e fechar a porta. Não, a nossa porta tem que estar aberta de acesso. O outro tem que ter acesso a nós. Eu tenho que permitir uma possibilidade. Então, a casa espírita, toda casa espírita tem a sua instrumentalidade de formar pessoas, qualificar os cursos, os seminários, grupos de estudo. Gente, então só depende de nós, do nosso querer. Né? Aliás, Leon Denis, esse grande arauto do espiritismo contemporâneo de Kardec, ele tem um livro, o livro Destino, Problema do Ser, do Destino, da Dor. Tiraram a dor, agora falaram que a dor foi uma invenção aqui no Brasil, mas tudo bem, todo mundo conhece como o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá na sua última parte, ele fala das potências da alma. E uma das potências que ele coloca lá, como fundamental, primeira, é a potência da vontade. Quando deixamos de colocar vontade nas coisas, o querer nas coisas, as coisas por si só não vão acontecer. Não é? Às vezes a gente fica assim: poxa, fulano é tão bem sucedido, tudo que ele faz dá certo, olha, e tudo que eu aqui comigo não acontece. Mas vai ver o histórico. Aquela pessoa, para chegar ao ponto que chegou, o sucesso que alcançou, ele trabalhou muito, estudou muito, se aplicou muito. Deixou enquanto você estava passeando, assistindo Faustão, né? Dormindo. A pessoa estava lá estudando, trabalhando. Tem uma frase, eu não sei qual é a autoria, de quem é essa autoria, mas que diz assim: na natureza não há prêmios e nem castigos, apenas consequências. E tem uma lei universal que é a lei da meritocracia. Nós temos que fazer por merecer. Né? Então, a vontade, diz Leon Denis, que é a grande porta que escancara acesso a todas as demais virtudes. Todas as demais virtudes. A primeira é a vontade. Quando deixamos de ter vontade, nada vai acontecer. A gente vai passar décadas
assistindo palestra pública, tomando água frutificada e recebendo passe e indo para casa. Né? E aí, no domingo seguinte, a mesma coisa se dá. E nesse interregno de uma semana, é a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, com a mesma insatisfação, com a mesma revolta. E aí? Nada acontece. Aí vai pôr culpa na casa espírita, no médium, no passista. Não tem nada a ver. Ah, eu vou naquela casa ali tem tanto tempo e as coisas não mudam na minha vida. Mas será que o problema está na casa ou está em você? Está em nós, né? Eu não estou fora do processo, né? Eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para todos nós. Eu padeço das mesmas dificuldades da grande maioria. Só que com a diferença. Eu tenho me esforçado, talvez não me esforçado o suficiente. Porque sempre ficamos com a impressão que a gente pode sempre um pouco mais. Né? Sempre há fica pelo menos essa impressão. Mas, ainda que a gente se esforce, a gente não dá conta de tudo. A gente não resolve os nossos problemas, que são milenares. Né? Então, nós temos que entender de que, e quando Joana de Anjos fala do auto-perdão, a gente também ter uma certa condescendência. Não é achar que, eu sou assim mesmo e acabou. Não, isso não, é outra coisa. Mas saber que cair e levantar faz parte da nossa caminhada, pelo menos no estágio que estamos. Né? Sempre que nós voltamos para a luz, as sombras ficam atrás. E as sombras se incomodam, vão querer criar problema para nós, porque as sombras querem ser protagonistas da nossa vida. Né? Quem são a representação das sombras? As dificuldades, né? A gente pensa logo que são os obsessores, né? Mas não, são aquelas pessoas pessimistas que jogam a gente para baixo. Você não consegue, não. Desiste disso aí. Vamos por aqui. A gente encontra essas pessoas no nosso caminho. E a gente tem que estar vigilante, conforme Jesus chamou, nos recomendou, porque são pessoas que são revoltadas com a vida, não acreditam nelas mesmas, autoestima baixa, e querem que nós padeçamos dos mesmos males que ele. Ou não é assim no mundo espiritual? Porque essas pessoas, ao desencarnar, arrastam para o mundo espiritual consigo essas mazelas. E aí nós vamos encontrar espíritos sofredores que fazem de tudo para que a gente vá para lá sofrer junto com eles. Né? Mas saibam que há uma enormidade de pessoas ao nosso redor. Há uma enormidade de espíritos que trabalham, que nos inspiram, que querem o melhor de nós. E olha, tem uma palavrinha chamada motivação. Quando nós estamos motivados, a gente realiza grandes coisas. Mas como é que se motiva alguém que não quer se motivar? Porque às vezes não, boa parte das vezes acontece isso, né? Inventaram o tal do tá ruim, nunca mais ficou bom. Você vê, pergunta, a pessoa está sempre para baixo, sabe? Você acorda bem, o seu dia está legal, você está disposto, acordou com o astral lá em cima, beleza. Aí você vai pagar uma conta no banco. Gente, se 10 minutos na fila é suficiente para nos desequilibrar. Uma pessoa começa a reclamar, daqui a pouco o outro também, daqui a pouco você vai no meio. Então, essa invigilância é preocupante em nós, porque dificilmente a gente se mantém equilibrado o dia inteiro. Porque nós precisamos passar por essas provas para que a gente possa ser avaliado. Né? O aluno estuda o ano todo, mas de tempo em tempo ele tem que passar pela prova, tem que fazer a prova. Ele aprende um conteúdo e vai fazer a prova. Se ao final do ano ele não ficar aprovado, ele vai ter que repetir os mesmos conteúdos. É como se fosse uma punição, né? Então, quantos de nós estamos reencarnando repetindo as mesmas lições?
Então, o Espiritismo, gente, ele veio cumprir a promessa de Jesus, né? A vinda de um outro Consolador. E lá João registrou no seu capítulo 16. E o Consolador, ele veio trazer, resgatar os ensinos de Jesus, porque Jesus sabia que nós íamos esquecer, que nós íamos deturpar, né? E falar de muito mais coisas, segundo Jesus. Então, isso é doutrina espírita. Veio falar de coisas que nós nunca tínhamos ouvido até o meado do século XIX. Né? É a parte de revelação, da terceira revelação. Porque muitas coisas, muitos conceitos, muitos ensinos, o Espiritismo está só relembrando, especialmente a questão moral. Que Kardec perguntou aos espíritos, numa questão que eu não me recordo agora, mas está lá no Livro dos Espíritos, se os espíritos estariam trazendo uma nova moral. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão. E aí eles disseram que não, a moral é do Cristo. Então não há nenhuma invenção, né, nessa parte da doutrina, a moral é de Jesus. Agora, há sim a parte revelatória, particularmente da questão da imortalidade, que deixou de ser tese e passou a ser fato, né? Do mundo espiritual, como é que ele se estrutura, a questão da reencarnação, como é que se processa, com que fim, com que objetivo, enfim. Gente, nós temos tantas novidades que nos libertam, ou pelo menos deveriam nos libertar, porque foi isso que Jesus colocou, que o conhecimento da verdade nos libertaria, né? Mas também o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, ele nos convida, através de 2 ensinamentos. O primeiro, espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Então, o amar e o conhecer são as bases da nossa renovação. Então, o conhecimento nos liberta. O quê? Da cegueira moral, da cegueira espiritual. O conhecimento é como se você estivesse num quarto fechado, totalmente escuro, e você não sabe onde é a porta. E aí alguém vem e acende uma vela. Isso é verdade. Isso é conhecimento. Bastou acender uma vela que aquelas trevas se espargem. De tal forma que você consegue ver a porta. A porta é a libertação que Jesus falou. Você saiu daquele quarto preto, escuro, negro, sombrio, que você não tinha orientação para sair, para se locomover. Aí tudo bem, você se libertou. Você saiu daquele quarto escuro, abriu a porta e o mundo se fez presente para você. E agora? O que você faz com isso? Para onde você vai? Qual o objetivo agora? Então, o conhecimento, gente, liberta, orienta. Agora, o que salva, segundo a doutrina, é a caridade. Aliás, não é segundo a doutrina, né? É segundo o próprio Cristo. Porque esta fundamentação de salvação pela caridade, nós vamos encontrar no roteiro dos evangelhos. Quando Jesus vai falar, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não tem outra forma de expressar amor que não seja por atitudes. Porque é muito fácil dizer para você, eu te amo, mas a pessoa está passando uma dificuldade e você tem condições de não ajuda, isso não é amor. Então, aí Jesus também fala assim, reconhece-se a árvore pelo fruto. A cada um será dado segundo as suas obras. Olha só, está muito explícito, está muito claro que é a ação do bem que vai, de fato, nos salvar, entre aspas, né? Que a visão de salvação dentro da ótica espírita é bem diferente. Aliás, eu diria totalmente diferente das demais visões cristãs de outros credos, né? Protestante, católico. Respeitamos a todos, mas nós temos o direito de
a partir de informações, de fatos, dar uma nova roupagem, ressignificar o que seja salvação. É um estado de consciência. Não é ir para um paraíso, para um local, né, junto a Deus, a Jesus. A gente sabe que não é assim que funciona. Os espíritos vieram dizer das suas condições. Onde estão, em que condições estão, ao lado de quem. Eles, acima de qualquer outro, têm a autoridade de falar de si mesmo. Eu não posso falar de determinada cidade que eu não conheço. Para conhecer daquela cidade e dos seus costumes, nós temos que evocar a informação dos seus habitantes. E mais, tomar o cuidado de inquirir não só os que moram na cidade, mas também os da região metropolitana, do interior, rural, né? Porque senão a gente vai ficar com a impressão da cidade somente de um determinado ponto da cidade. E foram isso que os espíritos trouxeram. Das diversas regiões, vieram de regiões superiores, mas também trouxeram testemunho das regiões abissais, das regiões intermediárias. E boa parte desses relatos encontram-se através das evocações feitas por Allan Kardec e que ele inseriu na segunda parte do livro Céu e Inferno. Ele classificou juntou, né, as declarações que os espíritos deram pela simetria das informações e das condições de cada um. E aí ele foi separando por grupos. Em cada capítulo da segunda parte é um grupo de espíritos felizes, espíritos de condições medianas, suicidas, enfim, ele foi separando, são vários. Né? Então, ali demonstra que, a depender da realidade das condições evolutivas do espírito, ele vai estar dentro de uma vibração que é afim com ele, ou ele estará neste ambiente porque a sua vibração o conduziu para lá. E lá ele vai encontrar o quê? Espíritos semelhantes às suas condições. Né? Então, tudo isso são informações que nos libertam. Agora, o que vale a pena saber de tudo isso? Que nós não vamos morrer, é fato, que a vida continua, né? Que eu preciso dar conta de mim mesmo, ninguém fará por mim aquilo que é da minha obrigação. No Evangelho está assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que fazer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Então, essa expectativa de retorno das casas espíritas, graças a Deus, dezenas delas estão retornando já desde a virada de ano, que eu tenho recebido dezenas de convites para fazer palestras presenciais. Estamos felizes com isso, né? E estávamos ansiosos por isso. Mas será que nós vamos encontrar os nossos companheiros diferentes, melhores, mais comprometidos com a causa? Estarão lá realmente de forma mais solidária às demandas das casas espíritas? Estarão dispostos a engrossar as caravanas de assistência, de visitações, de campanhas do quilo? Gente, será que nós vamos ver isso? Ou vamos repetir o mesmo modelo de antes? Pessoas que estão acomodadas, vivendo, se relacionando com a casa espírita da mesma forma que se relacionavam, com todo respeito, na igreja aos domingos, na missa do domingo. Né? Então, nós temos escrito alguns livros e eu tenho falado, inclusive, numa dessas obras, desse movimento de igrejismo das casas espíritas. Né? Porque nós trazemos esses comportamentos atávicos, né? Porque a nossa consciência, lembra como eu falei? Se formou dessas práticas lá atrás. E é difícil você romper isso de uma hora para outra. Então, o natural é quando você se torna espírita, que você traga consigo essas ideias, né? Essas práticas, esse modelo de relação.
Então, a reunião pública, de palestra pública, converte-se na missa de domingo. A água frutificada, a hóstia, né? E assim nós vamos, né? Porque no Espiritismo não tem céu, não tem inferno, né? Não tem demônio. Mas a gente vê que o demônio virou obsessor, né? E por aí vai trocando. Então, nós temos que ter cuidado. Então, será que nessa volta agora, depois de tantas palestras virtuais, que, aliás, né, foi uma overdose de trabalhos virtuais. Nos primeiros meses, foi assim, claudicante, né? Até porque a gente não estava acostumado a isso, né? Mas depois que nós movimentamos essa engrenagem de conhecimento para isso, gente, não parou mais. Tinha dia que eu recebia convite, no mesmo dia, na mesma hora, de assistir 3, 4 palestras de companheiros nossos. Não dava conta. Né? Eu também, houve um período que eu estava fazendo palestra virtual quase todo dia. Minha filha Mariana, mesma coisa. Às vezes a gente ficava aqui, eu na sala fazendo um e ela no quarto fazendo outro, no mesmo horário. Então, isso foi muito bom, foi muito produtivo. Mas nós precisamos extrair desses momentos de estudo, de reflexão, motivação para a prática. Eu acho que é isso que está nos faltando. Não está faltando religião, muito menos religiosos. O que está faltando no mundo é vivência religiosa, prática, dar praticidade ao Evangelho. Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenha trazido nesta noite algumas reflexões sobre essa perspectiva do retorno. Que a gente volte mais motivado, mais comprometido, mais disciplinado, para a gente, de fato, desenvolver a qualidade que se espera do movimento espírita, do trabalho com Jesus. Só depende de nós. E isso é muito bom, saber que não dependemos de ninguém, somente de nós. E Jesus continua fazendo o seu convite: vinde a mim. Estamos voltando, Senhor. E aqui estamos fazendo assim para Jesus hoje. E talvez no passado, na sua época, nos ciclos romanos, nós fizemos assim, ó. Condenamos os primeiros cristãos. Estamos agora aqui com a grande oportunidade de mudar, de reverter as nossas deficiências e virtudes, as nossas dificuldades em trabalho no bem. E assim, meus irmãos, nós vamos agradecendo uma vez mais o GELV, né? O Grupo Espírita Luz da Vida de Maricá, agradecendo a todos esses colaboradores. Sei que a casa está para voltar agora em maio. Eu espero que seja retomado. Estou doido para voltar. Tivemos notícia das obras, né, que fizeram obras na casa. E certamente nós vamos nos organizar para isso. Bom, para encerrar, eu convido a todos que nos acompanhem na prece final. Divino amigos, Senhor Jesus, amigos benfeitores, aqui vai a nossa gratidão por mais oportunidade, Senhor, de estudo, desse encontro fraterno de corações amigos, a qual certamente tivemos o seu apoio, o apoio dos nossos irmãos espirituais, os trabalhadores da seara do Cristo, da doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que ponha no coração de todos nós a vontade, o interesse, a motivação para dar continuidade às nossas responsabilidades junto à vida. E assim, pedimos permissão a Deus, a Jesus, para aqui encerrar em teu santo nome, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado, meus amigos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Sim, ele se encolheu, ele se apagou para habitar entre nós.
Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.